Bolsonaro sofreu uma queda na cadeia, né, gente? A negociação envolvendo a Venezuela e o governo Trump envolve 50 milhões de barris. A gente está vendo aqui, ontem eu conversei com o Breno Altman e realmente a via vai ter que ser negociada, do caso contrário a Revolução Bolivariana vai chegar ao fim, porque os Estados Unidos não estão nem aí com o regime venezuelano. Engraçado, né? A gente viveu o ano passado com o Bolsonaro sendo destaque nas notícias e agora ele aparece meio que como um alívio cômico, né? Os bolsonaristas estão se lamentando, falando em ditadura do judiciário, mas o assunto principal das notícias não é mais esse, né? É a crise com a Venezuela, é a crise com a América Latina, são as crises que estão se montando. E o Brasil também surgindo mais uma vez como um país que pode ser um intermediador nessa conversa com o Donald Trump. O que dizem sobre o estado de saúde do Bolsonaro, né, gente? A gente vai ler depois as notícias, as notas em si, mas o Alexandre de Moraes solicitou um laudo e a Polícia Federal diz que ele estava consciente após a queda e não teve déficit neurológico, tá? O médico do Bolsonaro disse que ele estava apático e com tontura, mas assim, as coisas não batem, né? Simplesmente ele sofreu ali um acidente, mas aparentemente não foi grave e permanece preso na superintendência da Polícia Federal, com a sua defesa pedindo várias vezes para que, de fato, ele receba uma prisão domiciliar, para que ele saia do regime onde ele está. Não está sendo muito bem sucedido nessas iniciativas, né, gente? Eu acho que essa vitimização não está colando. Ele está sendo muito bem tratado no cárcere e vai continuar lá porque ele tem uma pena de 27 anos e 3 meses para cumprir. E acaba desmentindo as notícias que estavam circulando no ano passado, que tinha gente dizendo, e eu não falo só gente da grande imprensa, tinha gente dizendo que tinha um acordão. Tinha gente dizendo que o Bolsonaro ia ser anistiado. Tinha gente dizendo que a pena dos bagrinhos ia ser diminuída. E nada disso se concretizou, ainda mais com o aprofundamento das investigações agora do Banco Master. Tá na manchete da Folha de São Paulo, do UOL nesse momento. Firmas ligadas a Vorcaro compraram 2 bilhões em bens enquanto o Master estava sendo liquidado, enquanto ele quebrava. Enquanto o banco estava sendo quebrado. Então, assim, não vai ter acordão nenhum, gente. Não vai ter acordão nenhum. Eu acho que as coisas vão se encaminhar de fato para que o golpe permaneça. Essa que é a questão. Que o golpe permaneça sendo punido. Essa que é a questão. Essa que é a questão. A frase anterior ficou estranha, né? O golpe permaneça. Não. O golpe seja punido, na verdade. São notícias para a gente ficar atento. O caso Master inspira bastante atenção nossa. Sobretudo com as fofocas que saíram no final do ano passado. A gente teve a Malu Gaspar ali colocando o Alexandre de Moraes no foco. Mas isso rapidamente se dissipou, né? Bom dia, Sandra. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, gente. Não esqueçam, compartilhem a live com amigos. Aliás, uma marca importantíssima que passamos ontem, tá? Nós passamos a marca de 150 mil inscritos e a gente está nesse momento muito importante do canal em que a gente está atingindo cada vez mais pessoas, né, gente? Isso é uma coisa muito interessante. A Folha TV meio que se tornou um veículo de referência, né, para vocês que acompanham as notícias, para vocês que acompanham os cortes, para vocês que acompanham o campo progressista, né? A gente faz uma boa filtragem do que está acontecendo nesse contexto todo. E eu tô muito feliz, assim, com o desempenho que a gente tem tido nos últimos meses, né, gente? Afinal de contas, foi 2 milhões de visualizações no mês passado. E neste mês a gente também tá com uma visualização muito boa.
E, aliás, a gente vai ter uma convidada muito interessante hoje, que vai ser a Suzana Botar, que é advogada. Ela vai participar com a gente a partir das 9h15. Então, fiquem atentos, porque vai ter muita coisa bacana para a gente poder acompanhar. Estou, inclusive, botando aqui a participação da Suzana, que vai entrar mais tarde. Mas é isso, a gente está tendo uma mudança no noticiário. O noticiário internacional vai ganhar um peso e uma densidade maior nesse ano, afetando inclusive a questão do contexto eleitoral. Então a gente tem que ficar muito esperto quanto a isso. Muito esperto quanto a isso. Talvez o maior perigo que a gente tenha na eleição de um quarto mandato do Lula não seja necessariamente o Bolsonaro ou o candidato que o Bolsonaro vai escolher para disputar a eleição, seja o Flávio, seja o Tarcísio de Freitas, seja o nome que for, qualquer um dos governadores que tenta se posicionar para essa disputa. Não interessa o nome necessariamente. Talvez o grande problema seja a interferência internacional. Também entra numa discussão grande, é o seguinte: o que foi conversado entre o Lula e o Trump, e talvez isso nos livre de uma intervenção internacional maior, porque há uma negociação que está sendo respeitada aparentemente, e a eleição ocorre sem grandes desdobramentos. Eu não estou dizendo que não vai haver desdobramentos, porque nada tira da minha cabeça que, por mais que o Trump tenha feito um acordo com o Lula, ele vai apoiar o candidato do campo oposto. Isso para mim tá dado. Especialmente, gente, porque isso é uma coisa que o Arbex estava explicando ontem, e eu estava vendo pela cobertura que o Tucker Carlson está fazendo. O Tucker Carlson, para quem não sabe, é um militante de extrema-direita, do MAGA, que recentemente rompeu com o Trump, e ele não para de atacar o governo Trump. O que a gente vê é que é o seguinte: a invasão da Venezuela, por mais que nos apavore, é para apavorar mesmo, porque os Estados Unidos mostrou os dentinhos, não é uma ação que é popular lá dentro. Então, o Trump está numa sinuca de bico, porque ele tem que fazer algumas demonstrações, e essa invasão da Venezuela não agrada os republicanos, o MAGA, a extrema-direita americana. Essa é uma invasão que agrada o Deep State americano. Agrada os setores que estão interessados no petróleo, os setores que estão interessados na questão energética, os setores que estão envolvidos diretamente na guerra com a China. Esses setores interessam. Mas do ponto de vista populacional, isso não é popular. Isso é uma coisa que vai colocar o povo contra o Trump. Então, o Trump também não está, por incrível que pareça, apesar do discurso dele, a gente tem que levar a sério o discurso dele, não é piada, tá, gente? Quando ele fala da Groenlândia, ele tá falando sério. No Canadá, a mídia canadense já está dizendo, os populares no Canadá já dizem, de fazer reação armada se os Estados Unidos meter o bedelho lá. O negócio não vai ser simples. O México, se acontecer alguma coisa, vai ser uma tragédia. A gente não deve levar isso numa brincadeira, mas ele também está numa sinuca de bico. Ele também está numa sinuca de bico. E ele não tem razão nenhuma, por exemplo, para salvar o Bolsonaro. Nenhuma. O Trump vai pensar primeiro nele, na salvação dele, na eleição dele. Ele clama para ter mais um mandato, o que é inconstitucional para os estadunidenses. Ele vai batalhar até o fim atrás disso. Mas a situação dele é complicada, e os democratas estão vendo isso também. Há uma eleição de midterms agora, que podem diminuir o poder do Trump no Congresso. E isso pode ser uma avenida para a gente ganhar a eleição também. Ganhar a eleição limpa, sem uma interferência internacional significativa. Vejam, frisem que eu estou falando significativa. Eu não acho que não vai ter. E é isso que a gente tem que ficar atento. O principal inimigo que a gente vai ter esse ano talvez seja a intervenção internacional no nosso processo eleitoral. A gente não está com ministros favoráveis no TSE. A presidência vai ser do Cássio Nunes Marques
com André Mendonça de vice, ou seja, não tem Alexandre de Moraes como nós tivemos em 22. Tem uma conjuntura muito complexa na estruturação dessa disputa, tá? Não vai ser um negócio assim, vai ser bolinho, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não, isso não existe. Isso não existe nessa discussão que a gente vai ver nos próximos dias. Uma coisa importante que o Glauber Braga frisou nos últimos dias, e eu acho que a gente tem que levar muito a sério. Eu acho o Glauber Braga, a gente tem o caso da própria ministra Gleisi Hoffmann. A gente precisa mobilizar as ruas nessa questão das manifestações anti-imperialistas, tá? Isso é uma coisa que é um dado, e a gente tem que se manifestar. A gente não pode, de forma nenhuma... O governo brasileiro é o governo brasileiro, isso é uma coisa. Agora, as populações do mundo não podem achar normal um presidente americano usar a Delta Force e sequestrar outro presidente e julgá-lo segundo as leis americanas em Nova York. Maduro está sequestrado. Significa que eu gosto necessariamente do regime Maduro? Não necessariamente. E mesmo se você goste, a questão não é gostar ou não gostar. A questão é de soberania. Se o Maduro fosse traficante de drogas, o que não é verdade factualmente dizendo, se ele fosse traficante de drogas, o processo legal em cima dele está todo errado. O que é típico do Departamento de Justiça americano. Ele está muito preocupado na arrecadação monetária e pouco preocupado no processo legal. Haja visto o que foi feito na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi a demonstração explícita do imperialismo americano no Brasil. O Moro não era funcionário da justiça brasileira. O Moro era funcionário das autoridades americanas. Funcionava segundo a lógica deles, inclusive desrespeitando a territorialidade. Porque ele jogou um processo de um triplex no Guarujá, sendo juiz de primeira instância em Curitiba. Ele não tinha a menor preocupação com o processo em si. E conforme as revelações do Tony Garcia, a gente vai conversar com ele hoje à noite, ele grampeava ilegalmente desembargadores para fazer chantagem. É o que diz o Tony. E segundo a apuração da Polícia Federal ordenada pelo ministro Dias Toffoli, foram encontradas provas na 13ª Vara. E esse caso não é mais falado. Fala-se de Banco Master, fala-se da queda do Bolsonaro, e não se fala das provas na 13ª Vara de Curitiba, que deveriam custar o mandato do Moro. É esse o problema da invasão da Venezuela. Eles estão julgando ilegalmente um presidente que não tem sequer a prova dentro do processo da justiça americana. Não existe o tal do cartel de Solis. Não existe indícios de tráfico de drogas do presidente da Venezuela. Mas tudo que eles querem é pretexto. Eles só precisam de um pretexto, eles não precisam da verdade. Haviam supostamente armas de destruição em massa no Iraque. E não se comprovou. No caso do Barack Obama, ele conseguiu ser pior do que o Bush. Ele nem precisou de um álibi tão forte para invadir a Líbia e para bombardear a Síria. Não precisou. Presidentes americanos fazem isso a rodo. O genocídio em Gaza, isso, justiça seja feita, a gente fala bastante aqui do Trump, fala bastante mal do Trump e temos que falar mesmo. Justiça seja feita, os bebês que estão sendo assassinados em Gaza foram iniciados pelo governo Biden. O establishment americano é um lixo. Do ponto de vista de fazer esse tipo de coisa. E eles fazem mesmo. Rompem o direito internacional,
A ONU não funciona porque eles construíram a ONU para não funcionar no caso deles. Sancionam só países menores. E é essa dificuldade que a Venezuela vai enfrentar. Eu conversei bastante com o Breno Altman ontem e ele me falou uma coisa que é sensata. Infelizmente, e ele fala infelizmente mesmo, ele não acredita em traição da vice-presidenta, acredita em traição de outros escalões dentro do setor militar venezuelano. Isso ele acredita em infiltração da CIA, que isso, inclusive, está sendo alvo de investigação. Mas, infelizmente, a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidenta, ela vai ter que negociar com o Trump. Porque se ela não negociar com o Trump, eles vão voltar lá e não vai ser só um sequestro. Eles estão encurralados. E aí o Breno usa como exemplo, nessa entrevista que eu fiz com ele, que vai ao ar nos próximos dias, do acordo Lev-Litovsky, que a União Soviética fez, entregando territórios durante a Primeira Guerra Mundial. A União Soviética entregou territórios para que o povo russo saísse da guerra. E ele acredita nisso, ele acredita que a Venezuela vai ter que entregar o petróleo. Vai ter que entregar o petróleo, senão vai ter uma invasão total. E aí vai ser um Deus nos acuda das consequências disso. Esse é o grande problema que está rolando. Vai ter que ser feita uma negociação. Esse processo do Maduro é uma palhaçada. E as coisas vão se estender dessa forma. É um grande teatro que a gente está assistindo de camarote, gente. E que, por incrível que pareça, o Bolsonaro finalmente virou só uma nota de humor no noticiário político. Essa queda dele é uma piada. É evidente que ele não está muito bem de saúde, mas o tombo aparentemente não foi grave. Por mais que a Michelle fique chorando lá, ai meu galego, ele tá bem. Ele tá muito bem. Então, gente, chegamos no ponto em que o Bolsonaro é só uma nota de rodapé e que a gente vai ter que encarar o grande problema geopolítico nos próximos dias. E aí, turma, eu preciso dar um recado para vocês, 18 minutinhos de live. A gente precisa muito da contribuição de vocês. Estamos a umas 2 lives sem bater as metas, embora a última tenha tido 6 membros, eu considero mais ou menos meta batida, mas está faltando 98 da nossa arrecadação. Quem puder nos ajudar financeiramente, agradeço bastante. Queria terminar hoje a live às 10, mas a gente estende um pouco se precisar. Mas, por favor, contribuam. R$1, R$2, 20 pila vocês ganham livros de presente. Então contribuam, que é muito importante para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!